Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se encontra em Lucas, capítulo de número 17, os versículos 11 a seguir. Lucas, capítulo de número 17, os versículos de número 11 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na tua casa. E eu peço a ti, Pai, ajude-me a pregar a tua palavra com o teu Santo Espírito, Senhor, para a edificação da tua igreja e daqueles que ouvem, para a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode tomar o seu assento, irmão. Liberdade para adorar o nome do Senhor. Irmãos, essa é uma passagem bíblica que fala sobre quando Jesus curou 10 leprosos. É um assunto que nos faz entender sobre a lepra, fala-nos sobre a lepra. Existe essa lepra, segundo a Bíblia Sagrada, começa lá em Levítico capítulo 13 a seguir, vem nos falando dela. Toda doença de pele que aparecia, Israel designava como lepra. Então, há pelo menos 6 casos ali em Levítico que nos determinava a lepra. E uma mancha de pele, vermelhidão, pele viva, pelo branco sobre a ferida, a cabeça. Tudo isso, quando começava a acontecer, todos os tipos, desde uma lepra mais severa, contagiosa, até alguma mancha de pele simples, que tivesse essas características dadas pelo Senhor ao seu servo Moisés, era designado como lepra. Existia pelo menos 6 tipos de lepra. E como que acontecia o estágio? Quando o homem via que surgisse alguma dessas características sobre o seu corpo, ele deveria se apresentar ao sacerdote. Então a lepra, ela, segundo a Bíblia Sagrada, ela poderia atingir 3 coisas: sobre a vida da pessoa, sobre as vestes e sobre a casa. Tanto se atingisse a casa era destruída, derrubada. As lepras na veste também deveria ser destruída, e sobre o corpo do homem também deveria passar por uma análise sacerdotal. O sacerdote da época, ele tinha uma função, além de religiosa, ele tinha uma função sanitária também em Israel. Toda essa questão sanitária, ainda mais o povo no deserto, era passado pelo sacerdote, para o bem sanitário do povo. Havia algumas coisas que deveriam afastar a nação, as pessoas, para o bem comum sanitário de toda a nação de Israel.
É da mesmo modo como está acontecendo hoje. As autoridades sanitárias aconselham o uso de máscara, o distanciamento social, mas tudo isso cabia ao sacerdote desse tempo. Então, quando uma pessoa, ela surgisse essas características da lepra sobre a sua pele, ela deveria se tão logo apresentar-se ao sacerdote. Ao apresentar o sacerdote iria analisar caso a caso da lepra. Então, se fosse iniciar o estágio, porque deveria ser, tão logo que surgisse, o sacerdote determinava 7 dias sobre essa pessoa. No final de 7 dias, tal pessoa deveria se apresentar novamente ao sacerdote. Queria analisar se houvesse avançado ou regredido as manchas na pele, a ferida que havia surgido sobre tal pessoa. Sobre o caso de ainda houver dúvida, o sacerdote ainda apresentava e dava sobre essa pessoa mais 7 dias. Então, no final de 14 dias, essa pessoa deveria se apresentar ao sacerdote. Se ela houvesse regredido as manchas e sumido totalmente, haveria alguns sacrifícios que deveriam ser feitos, e o sacerdote declararia sobre essa pessoa que ela estava purificada, ou ela estava limpa. Se essa lepra, essa mancha, houvesse progredido e tomado a pessoa, o sacerdote ele tinha que declarar sobre essa pessoa que ela era leprosa ou ela estava imunda. Note que o sacerdócio da ordem de Arão, ele só poderia ter um poder de declaração sobre tal situação. Ele só analisaria e declararia aquilo que estava em curso de acontecimento. Ou seja, o que o sacerdote poderia dizer é se tal pessoa era imunda ou se tal pessoa era limpa. Agora, a partir do momento que tal pessoa era declarada imunda, leprosa, a Bíblia Sagrada diz em Levítico 13 que 5 coisas vão acontecer com o leproso. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa é declarada imunda, leprosa, as vestes do leproso eram rasgadas. E alguns significados haviam sobre as vestes rasgadas do leproso. A primeira era um sinal de luto pelos mortos. Era como se houvesse uma declaração de morte sobre a vida de tal pessoa. A segunda era também considerado um sinal de grande indignação sobre a pessoa. Porque quando Jesus estava diante do sumo sacerdote Caifás, em Mateus capítulo de número 26, e Jesus declara que ele é o Filho de Deus, o sumo sacerdote pega as suas vestes e rasga, em sinal de grande indignação, considerando aquilo uma blasfêmia. Então, o rasgar das vestes de um homem leproso era, primeiro, um sinal de luto, e segundo, um sinal de indignação. A segunda coisa que acontecia com um leproso, a Bíblia diz que a sua cabeça era descoberta, ou como alguns teólogos concordam, raspada a sua cabeça, que também é um sinal de luto sobre a vida da pessoa. Era uma segunda sentença de morte sobre aquele que estava sendo declarado imundo segundo a lei de Israel. A terceira coisa que acontecia com o leproso, a sua boca era coberta. Aqui duas coisas aconteciam. Primeiro, eles pegavam um pano que cobria desde a barba do judeu até abaixo do seu nariz, cobrindo a sua boca. A segunda coisa que acontecia, não tendo o pano, o leproso ao falar, ele deveria sempre colocar a mão sobre a sua boca para dirigir a palavra a alguém. O sinal de cobrir a boca está lá em Miqueias, capítulo de número 3, versículo de número 7. A Bíblia nos mostra que essa passagem nos diz, fala-se, os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios. O cobrir dos lábios era um sinal de vergonha e confusão.
Em outras palavras, estava sendo tirado do leproso o direito da fala, a comunicação dele com qualquer outra pessoa que não era leprosa, estava sendo interrompida naquele momento. A quarta coisa que acontecia com o leproso, segundo a Bíblia Sagrada, a partir do momento que ele era declarado leproso, ele deveria, todas as vezes que alguém ousasse se aproximar dele, ou por um engano começasse a caminhar na direção dele, ele deveria então clamar dizendo em alta voz duas coisas: ou imundo ou leproso, para avisar aquele que talvez por engano ou desavisado estivesse se aproximando dele. Ele deveria clamar em grande voz dizendo: leproso, sou leproso, ou sou imundo. Nesta feita, tal pessoa que ouvisse essa declaração, logicamente lhe cortaria caminho, não arriscaria chegar perto de tal pessoa. De um certo modo, estava tirando desse leproso qualquer ajuda, qualquer mão amiga, qualquer proximidade de pessoas perante ele, irendo deixar tais pessoas em uma solidão. A quinta coisa que acontecia com o leproso, a partir do momento que ele era declarado imundo, a Bíblia diz que todos os dias que perdurasse a sua lepra, ele deveria habitar fora, longe das tendas de Israel, longe da cidade. Nos dias de Jesus, acredita-se que havia acampamentos de leprosos, que tais pessoas iam para aquele lugar, longe da sociedade, longe da sua família. Agora imagine a tristeza de tal pessoa, porque foi dado a Israel alguns privilégios, que está lá em Romanos capítulo de número 9, e alguns desses privilégios era o privilégio ao culto. A partir do momento que ele era declarado leproso pelo sacerdote, e ele virava as costas para o templo, era-lhe tirado a partir daquele momento, um primeiro dos seus grandes privilégios de Israel, o privilégio ao culto. Nunca mais um leproso poderia cultuar ao Senhor, estar no templo do Senhor, ouvir da palavra do Senhor, ouvir e participar das festas que acontecia no templo. Nunca mais isso aconteceria. Outro privilégio que era tirado do leproso ou do imundo era o privilégio da família. Ele se afastaria da sua casa, se afastaria da sua família, e nunca mais poderia voltar para a sua casa. Outro privilégio tirado do leproso, ele se afastaria da sociedade e do convívio social. Tais pessoas que eram declaradas imundas ou leprosas em Israel estavam condenadas a viver uma vida de miséria, uma vida de extrema pobreza por causa dessa doença. Agora, a Bíblia Sagrada também nos ensina que a lepra, ela existe dois tipos de lepra. Existe a lepra da carne, existe a lepra do espírito. A Bíblia assemelha o pecado como uma lepra espiritual. Assim como a lepra, ela apodrece a nossa carne, assim também o pecado, ele é um veneno que vai deteriorando o nosso espírito, levando posteriormente a uma morte, diferente da morte do corpo, mas uma morte eterna. Toda vez que a Bíblia faz menção sobre a lepra, ela nos traz também uma linguagem espiritual, que assim o pecado também é identificado nas Escrituras. Quando tal pessoa, ela está
ela está no caminho do pecado, ou escravo do pecado, porque todo aquele que não teve um encontro com a graça, a Bíblia diz que ela é escrava do pecado, e todo escravo do pecado, em uma linguagem espiritual, ele é um leproso espiritual. E por que a lepra é comparada com o pecado, e o pecado é comparado com a lepra? Porque assim como a lepra causava todas essas coisas em um imundo, o pecado também tem essa semelhança dessas circunstâncias sobre aquele que o pratica, sobre aquele que está no caminho do pecado, sobre aquele que é escravo do pecado. Ora, a Bíblia há essa semelhança. Assim como o leproso era rasgado as suas vestes, que era um sinal de luto, assim também é um homem que está no caminho do pecado, porque há um sinal de morte sobre a sua vida, há uma sentença de morte. É Paulo que diz em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte. Toda pessoa que está no caminho do pecado, há uma sentença de morte que preza sobre a sua vida. Toda pessoa que está a caminho do pecado, a sua boca é coberta. O que isso está querendo nos dizer? É tirado dela o privilégio da oração ouvida. E isso é a Bíblia que diz, quando Jesus cura um cego de nascença, e esse cego é levado diante ao sacerdócio de Israel. Aí ele vai dizer para aqueles mestres da época, sobre a respeito de Jesus, que ele não poderia ser de Deus, que ele estava em pecado. O cego de nascença diz de tal maneira: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade, a esse ele ouve. Quando um homem está, ou ele é escravo do pecado, está no caminho do pecado, a sua boca é coberta espiritualmente. Quando ele ora, Deus não ouve. Quando ele clama, ninguém lhe atende, por causa do pecado. Outro privilégio é tirado do leproso espiritual. É a declaração, é a confusão que lhe cria, porque a Bíblia diz que o leproso, ele deveria habitar longe da população, longe do privilégio da sociedade. Quando uma pessoa está leprosa espiritualmente, é do mesmo jeito. A primeira coisa que é tirado dela é o privilégio do culto, e tem muitos que não sabem dar valor para o culto. Só sabe o valor do culto quem lhe é privado do direito de estar cultuando a Deus. Só sabe dar valor o que é cultuar a Deus quando a pessoa se afasta, ou quando ela não tem mais a oportunidade de estar na casa de Deus, aprender no teu santo templo, ver a formosura de Deus. A primeira coisa, quando a pessoa ela está no caminho do pecado, é tirado dela o privilégio do culto. A pessoa não sente mais prazer em estar cultuando a Deus. A pessoa não sente mais prazer em estar nos átrios do Senhor. A pessoa não tem mais prazer em aprender no santo templo. A pessoa não tem mais prazer em ver a formosura de Deus na casa dele. A pessoa não tem mais alegria em subir para a casa de Deus cantando ao Senhor. Isto são sinais de uma lepra espiritual sobre a vida da pessoa. Como eu identifico quando estou leproso espiritualmente? Quando não tenho mais vontade de cultuar a Deus, quando não tenho mais alegria de me aprontar, de me vestir para subir para a casa de Deus, quando eu não tenho mais vontade de estar aprendendo na casa de Deus, quando eu não tenho mais vontade
oportunidade de contemplar a formosura de Deus. Foi isso que o salmista Davi pediu, de poder todos os dias estar nos átrios do Senhor, contemplar a formosura de Deus, aprender no santo templo. Outra coisa que é tirado do leproso espiritual é o privilégio da casa. Muitas vezes pessoas que tomam o caminho do pecado, ela se priva do privilégio da família, da bênção que é a família. Muitas mulheres, por causa do pecado, perderam seus maridos. Muitos maridos, por causa do pecado, perderam as suas mulheres. Muitos filhos, por causa da desobediência, perdem o privilégio do pai e da mãe dentro de casa. Isso tudo é causado pelo pecado. Por isso que o pecado, ele é simbolizado, identificado também como uma lepra, porque ele conduz ao homem à morte. Ora, resumindo, o que o pecado causa na vida da pessoa? Ela é uma sentença de morte, ela é uma privação da oração, ela é uma privação do culto a Deus, uma privação da família. Tudo isso o pecado causa. Mas o que eu vim dizer aqui nessa noite, que há uma saída para a lepra espiritual, porque o pecado é como uma peçonha mortal que vai matando a alma do homem pouco a pouco. Mas existe um antídoto que a Bíblia Sagrada nos apresenta, que é chamado o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sumo sacerdote, o sacerdote do Antigo Testamento, não tinha um antídoto para a lepra da pele, mas o sumo sacerdote dos bens futuros, segundo a ordem de Melquisedeque, tem solução para o pecado que assola a humanidade, essa maldição. E esse sumo sacerdote se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a saída. Eu vim dizer para aqueles que acham que não tem uma saída: há uma saída para o caminho de morte, se chama Jesus. Há uma saída para a oração não respondida, se chama Jesus. Há uma saída para o privilégio do culto perdido, se chama Jesus. Há uma saída para a família destruída, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode purificar o leproso do seu pecado. Ora, a Bíblia Sagrada diz que o sacerdote do Antigo Testamento só tinha o poder de declaração, mas Jesus Cristo tem o poder de purificação para o leproso nesta noite, para aquele que deposita fé no nome dele. Agora, a Bíblia nos diz assim, isso tudo é para os irmãos entenderem o texto nessa noite, que aconteceu que, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Isso não é tão simples como apresenta o texto, porque havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Lá em João 4, versículo 9, na parte final do versículo tem um parêntese explicando isso. Diz lá, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Lá em Lucas 9, a Bíblia diz que havia uma inimizade. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus pediu para que lhe preparassem pousada. Eles entraram numa aldeia de samaritanos. Ele disse, prepara uma pousada. Os samaritanos, logo como perceberam que Jesus era um judeu, que eles eram judeus, não quiseram preparar nenhum lugar para eles estarem. Então esse negócio de Jesus indo para Jerusalém, passou pelo meio ali de Samaria, os judeus não faziam isso. Quando eles iam para Jerusalém, eles faziam a região da Pérea, mas eles não passavam pelas terras de Samaria. Mas Jesus decidiu entrar em Samaria,
instantes antes, alguns dias atrás, haviam lhe negado pousada, haviam lhe negado um lugar para descansar, mas Jesus continuou e insistiu em entrar no meio de Samaria, porque no plano de Deus, na onisciência de Deus, Jesus já sabia que encontraria com esses 10 leprosos, porque aqui Jesus enfrenta pelo menos 2 resistências. Primeiro, a cultural, e depois a pessoal entre esses 2 povos. Mas mesmo assim ele entrou para falar, para passar pelo meio da Samaria. Isso nos traz um ensinamento, sabe qual é? Porque o humano, ele é cheio de resistência, ele é cheio de pré-julgamentos, de preconceitos sobre alguém. Ele pode olhar para um e falar: esse não pode entrar, aquele não pode ir, ali Jesus não vai, ali não tem jeito. Mas a graça de Deus não é exclusiva para alguns. A graça de Deus, ela se manifestou Salvador a todos os homens, diz a Bíblia Sagrada, e ela adentrou lá, porque talvez para alguns aqui, se fosse por causa das resistências, você nem estaria aqui. Talvez alguém não quis, mas Jesus quis, e o que importa não é o nosso querer, mas é o querer de Deus que nos traz para esse lugar. Agora, quando Jesus entra naquele lugar, diz a Bíblia assim: e saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, e o texto diz assim, os quais pararam de longe. Por quê? Porque eles não podiam se aproximar das pessoas, eles não podiam chegar perto das pessoas. Então eles pararam de longe, quando eles viram Jesus vindo, pararam de longe. Eles foram ao encontro, mas pararam de longe. A Bíblia diz algo muito interessante sobre o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, e não sou eu que me aproximo de Deus, é Deus que se aproxima de mim. Tiago escreveu: chegai-vos a Deus, mas é Ele que se achegará a vós. A Bíblia diz em Efésios 2, os quais, por Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo seu sangue chegaste perto. Ninguém tem mérito nenhum para se aproximar de Deus por causa do pecado, mas quando alguém se vira para se encontrar com Jesus, a própria graça de Deus aproxima tais homens para a presença dele. Sabe no que Jesus está interessado? É trazer o leproso para perto, é trazer o pecador para perto. E como isso é possível? Pela lei não pode, mas pela fé pode. Pela lei proíbe, mas a graça de Deus permite você se achegar a perto dele. Quando eles pararam de longe, eles levantaram a voz dizendo, e como que eles deveriam fazer isso? Deveriam dizer de certa maneira, era assim que quando eles se viraram ao encontro, pela lei, eles deveriam fazer isso: leproso ou imundo, para que uma pessoa cortasse a volta, não se aproximava. Essa era a condição deles. O que eles tinham? Lepra. O que eles tinham? Uma imundícia. E o que eles deveriam clamar? Segundo a lei, leproso. Mas eles disseram assim: olha, hoje nós vamos clamar diferente. Hoje nós não vamos falar dos nossos problemas. Hoje nós vamos clamar aquele que pode resolver o nosso problema. Hoje nós não vamos levantar a voz para reclamar da nossa condição. Hoje nós vamos levantar a voz para clamar aquele que pode mudar a minha condição. Aleluia. Quando eles estavam indo, eles falaram assim: nós não vamos clamar leproso. Quando eles pararam de longe, eles disseram: agora é a oportunidade. E eles disseram assim: Jesus,
Mestre, tem misericórdia de nós. Oh, alabacai, o manduíri, mindara Sérbia. Aleluia. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Para de ficar gritando o teu problema e passa a clamar o nome de Jesus Cristo. Para de ficar murmurando as coisas erradas da tua vida e clama por misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia para nos ouvir. Mas sabe por que não os ouvimos? Porque a gente está disposto a falar somente do nosso problema, e esquecemos de clamar o nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome. O salmista Davi disse em Salmo 124, no último verso, ele disse: o nosso socorro está em o nome do Senhor, porque todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, diz a Bíblia Sagrada. Deixa eu te contar um breve testemunho que eu passei na minha vida. Uma certa vez, alguns anos atrás, eu senti uma direção, o Espírito Santo falando comigo que eu ia passar um momento tribuloso, turbulento na minha vida, e eu não imaginava o que era. E a partir daquele momento eu comecei a não conseguir nem mais orar direito. Começou a me dar uma angústia dentro de mim. Uma angústia, eu ia trabalhar e não conseguia nem trabalhar direito. E era uma angústia. Minha esposa está aí, ela acompanhou o processo. Para a empresa, você não pode falar espiritual, é luta. A empresa, ela tem que ter algo físico, algo comprove. Eles falaram assim: nós vamos passar você com um psiquiatra. Eu fui no psiquiatra, ela falou assim: o que você está tendo é uma depressão. Eu olhei para ela e falei assim: eu não aceito isso na minha vida, no nome de Jesus. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Ela falou assim: eu vou te dar esses remédios aqui, você toma. Ela falou: não, você tem que aceitar isso. Nunca tomei uma pílula sequer daquilo lá, porque eu já sabia que aquilo era uma luta de uma dimensão espiritual. Foi nessa luta que Deus me mostrou Salmo 116, que angústias, fala assim, cordéis da morte me cercaram, e angústias e infernos se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Mas lá também diz assim: ele louva o Senhor, porque o Senhor fez bem à minha alma. Deus livrou meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda e a minha alma da morte. O nosso socorro está em nome do Senhor, de Salmo 116. Aleluia. Agora, quando eu passei por isso aí, havia momentos que a minha esposa presenciou e que ia me dando um desespero que eu não sabia de onde vinha. Eu ia dobrar o joelho e orar, e eu estava afastado, e eu pegava a chave da igreja. Eu tinha a chave da igreja, eu ia para a igreja orar, e um certo dia já era perto da meia-noite, e eu sentia essa angústia tão grande dentro de mim. Eu peguei a chave da igreja e falei para minha esposa: eu vou para a igreja orar. Quando eu cheguei na igreja onde eu congregava, no púlpito, em cima do púlpito tinha um letreiro, como esse aqui: o nome de Jesus Cristo. E eu estava orando ali. Quando eu virei e eu vi aquele nome, eu parei de orar e eu clamei assim: Jesus! Não falei mais nada. Jesus! Caindo de joelho, eu senti como se uma mão entrasse dentro do meu peito e arrancasse a angústia dentro de mim. Naquele dia Deus me restaurou. Sabe que eu que aprendi? O nosso socorro está no nome do Senhor nosso Deus. Todo aquele que clama o nome de Jesus nunca ficará desamparado. Deus está falando: para de ficar gritando o teu problema, clama o nome que é sobre todo nome, que nesse nome tem poder para mudar a tua vida. Aleluia, nome de Jesus. A Bíblia diz assim: e ele vendo-os. Interessante que esses homens eram como os mendigos, moradores da rua, invisíveis, passa nem olha, distância. Mas Jesus os viu, porque Jesus olha para todos. Ele olha para o rico, olha para o pobre, ele olha para o alto, olha para o baixo,
Ele ora para o bonito, para o feio, para o intelectual e para o analfabeto, para aquele que tem e para aquele que não tem. Os olhos dele olham sobre todos, aleluia, e é para todos os olhos do nosso Deus. Daí a Bíblia diz assim, que ele vendo-os, e nós sabemos, a Bíblia diz, está lá em Samuel, que a maneira como Deus vê não é a maneira como nós vemos. Nós julgamos o estereótipo visível, mas Deus olha o que está no coração. Deus disse para Samuel, sabe por quê? Saul tinha estatura, mas era covarde. Davi era pequeno, mas era corajoso. Saul tinha aparência, mas era desobediente. Davi não tinha muita formosura, mas era obediente ao Senhor. Deus não olha como olha o homem. O Senhor os viu e disse assim, ó, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha a lei sendo cumprida. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Sabe o que eles poderiam dizer? Senhor, alguns deles, já nos mostramos 2 vezes, e ele nos declarou imundo, mas quem está mandando agora é o sumo sacerdote Jesus Cristo se mostrar. Jesus está falando, ele declarou vocês imundo, mas eu estou hoje purificando vocês e declarando limpo. Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Talvez a nossa vida aconteça assim, dessa maneira. Sabe por que não dá certo? Porque da primeira vez fomos sozinhos, estávamos sem ninguém, estávamos apoiados na nossa força, mas quando Jesus manda, a história muda. Quando ele disse, ide mostrai-vos, porque sou eu que estou mandando, a Bíblia diz, e indo eles, ficaram limpos. Sabe o que ia acontecer no templo? O sacerdote ia olhar, ia pegar 2 pombas, ia fazer o sacrifício. Depois os irmãos lê melhor, Levítico 14, os irmãos vão ver lá. Daí ele ia pegar, depois de 7 dias, 2 cordeiros, ia sacrificar, ia pegar o sangue do sacrifício, ia molhar a ponta direita do leproso, da orelha direita, polegar direito e polegar direito do pé. Ia pegar o azeite, orelha direita, mão direita e pé direito, porque ele estava declarando como sombra, que não era esse sacerdócio que limpava e que purificava, mas que sempre eles foram purificados pelo sangue, que sempre o homem foi purificado pelo sangue do Cordeiro, e esse Cordeiro de Deus está no nosso meio. É Ele que purifica as nossas vidas, do pé à nossa cabeça, da nossa cabeça ao nosso pé, está purificado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, quando isso aconteceu, ele vendo, ficou limpo, voltou. E a Bíblia diz assim, ó, voltou dando glória a Deus em alta voz. Daí tem gente que critica o pentecostal. Eu dou glória a Deus alto mesmo, porque só pode dar glória a Deus alto quem foi purificado por Jesus Cristo. Só consegue externar sem vergonha a gratidão quem sabe de onde Jesus tirou a sua vida. Ele não voltou com vergonha, porque tem uns crentes que é vergonhoso, né, irmão? Tem uns crentes que na sociedade, eles têm vergonha de declarar quem ele é, né? Até no meio, glória, glória, não levando nem a mão. Mas esse voltou dando glória a Deus em alta voz. Sabe por quê? Ele sabe o que Jesus fez na sua vida. Ele sabe o que Jesus Cristo operou. Daí olha Jesus, não foram 10? Jesus ele contabilizou, sabe por quê? Porque Jesus sabe o que ele faz e para quem ele faz. Você acha que Jesus esqueceu do que ele já fez na sua vida? Onde estão os 9? E Jesus também sabe que nem todos vão voltar, porque muitos estão acostumados a vir a pedir,
mas não tem coragem para voltar a agradecer o que Jesus tem feito na sua vida. E Jesus disse: não foram os 10? Onde estão os 9? Só veio esse. Jesus olha para ele e diz assim: vai, a tua fé te salvou. 2 milagres acontecem nesse texto. O primeiro é a cura da lepra. O segundo é a salvação da alma. O primeiro é físico. O primeiro milagre é sobre todos. Mas o segundo milagre foi só sobre um. O primeiro milagre foi para quem vai. Mas o segundo milagre é para quem volta. O primeiro milagre é terreno. Mas o segundo milagre é espiritual. O primeiro milagre é vida terrena, mas o segundo milagre é vida eterna em Jesus Cristo. Porque salvação não é para quem vai, mas salvação é para quem sabe voltar a agradecer a Deus na casa de Deus. Porque milagres, curas, vitórias, Deus tem para muitos, mas salvação é para poucos. Porque salvação é para quem é grato a servir o Senhor porque Ele tem feito. Porque a esse homem que agora voltou-lhe o privilégio do culto, voltou-lhe o privilégio da família, voltou-lhe o privilégio da sociedade, voltou-lhe o privilégio da oração, e voltou-lhe o privilégio da vida em Jesus Cristo. Mas não é só no caminho de ida, mas é no caminho de volta. E só sabe voltar quem é grato a Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero orar com a igreja porque a hora já se avançou. Fique de pé junto comigo. Quero orar com os irmãos. Aleluia. Mas nessa oração, não peça, agradeça pelo que Ele fez. Porque você só pôde voltar porque foi Ele que determinou isso. Foi Ele que tornou isso possível. Há uma saída, e a saída se chama Jesus Cristo. Aleluia. Feche teus olhos, eu quero orar junto contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, na Tua casa com o privilégio do culto. Pai poderoso, sabemos que em Jesus Cristo temos vida eterna. Temos privilégio de orar e o Senhor ouvir. Temos o privilégio de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Mas, Senhor, nós voltamos porque queremos mais, Senhor. Porque para quem vai, o Senhor sempre tem para dar. Mas para quem volta, o Senhor tem muito mais para a vida dele, que não se resume nessa vida, mas também no porvir. E por onde, Senhor, essa palavra foi ouvida, trabalhe, Senhor, através do Teu Santo Espírito na vida dele, falando melhor sobre essa palavra, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.